pessoal, vamos a mais algumas discussões interessantes no que pertine à recuperação. Agora eu vou tratar com vocês sobre os meios de recuperação e a formatação de um plano. Como disse em outra oportunidade, essa lei traz um protagonismo dos credores que vão analisar um plano de recuperação apresentado pelo devedor, que vai indicar alguns meios de recuperação. Não mais aquela formatação pronta da legislação anterior, que era a concordata. Agora nós temos vários instrumentos, vários mecanismos de recuperação que são feitos, são apresentados no artigo 50 da lei, mas de forma exemplificativa, de modo que podem ser criados outros mecanismos, outros instrumentos para permitir a recuperação. Eu dividi para vocês aqui, primeiramente em obrigacionais, então vocês podem ter uma afetação que está no plano das obrigações envolvidas, que pode envolver, das obrigações envolvidas, que pode tratar, somente para exemplificar, de prorrogação de vencimentos de obrigações, cuidar do trespasse de estabelecimento, às vezes propor redução salarial, compensação de horários, quando você tem uma carga muito bruta para a empresa, para os fluxos financeiros da empresa, quanto ao salário dos funcionários, e eles aceitando isso, você pode ter uma alternativa. Pode haver a dação em pagamento de bens, venda de bens, enfim, várias alternativas que a gente pode chamar de obrigacionais. E há as alternativas que eu vou chamar para vocês de societárias, porque a gente pode ter, por exemplo, a cisão da sociedade em algumas unidades diferentes para permitir melhor alocação de recursos. A gente pode ter alternativa de aumento de capital com aportes feitos pelos sócios ou por terceiros investidores. A gente pode ter também esse aumento de capital por meio da transformação de títulos de dívida em participações societárias. Então, quer dizer, eu mudo a condição de credor para a condição de sócio. E algumas recuperações que estão sendo bem-sucedidas são estruturadas justamente com essa alternativa. Há também as alternativas, ainda societárias, de modificação do controle de participações. Então, eu mudo o controlador, eu vendo para terceiro, muda-se a forma de gestão, enfim, são alguns exemplos que a lei dá, mas é permitido que se criem outras alternativas de formatação desse plano. Como se dá? Uma vez aprovado o plano com essas suas características, naturalmente eu tenho o primeiro efeito, que é o efeito da novação das obrigações, passa a valer o plano. Além disso, a gente tem umas outras consequências e outros efeitos produzidos pelo plano aprovado com essas características obrigacionais e societárias que mencionei. Por exemplo, se vai vender uma unidade produtiva, é preciso que se garanta a participação equânime de interessados. Por isso é feito via leilão, com instrumentos de proposta ou de pregão, de acordo com o que colocam os artigos 60 e 142 da lei. Um outro efeito importante para permitir segurança para quem for adquirir esse estabelecimento, por exemplo, ou participações societárias, é que não ocorre a sucessão nem trabalhista e nem tributária daquele que adquire o estabelecimento no âmbito de um processo recuperacional. De certa maneira, ocorre uma asepsia, as dívidas ficam só com o devedor, não com quem adquire. E isso vocês vão encontrar, não propriamente na lei de recuperação, mas sim no artigo 133 do Código Tributário Nacional, que foi inclusive alterado no bojo disso tudo aqui. E no âmbito trabalhista, é interessante que vocês consultem essa importante decisão do Supremo Tribunal Federal, confirmada pelo conjunto de acórdãos do TST, no caso do Varig, que confirmou que a aquisição de estabelecimento empresarial no âmbito de um processo de recuperação não faz com que o adquirente do estabelecimento receba as dívidas trabalhistas em sucessão, o que é um efeito bastante importante desse plano. Com relação ao plano, a apresentação dele se dá num momento mais ou menos com a seguinte lógica: processa-se a recuperação, que está lá no artigo 51 da lei, com os requisitos, etc. O juiz defere o processamento com a suspensão de vencimentos pelo prazo de 180 dias, com a necessidade de apresentação do plano de recuperação. Esse plano
com aqueles meios de recuperação que já falei para vocês no começo desse nosso encontro, dessa nossa aula, vai ser apresentado, mas com algumas formalidades que vocês vão encontrar no artigo 53 da lei. É preciso, primeiro, discriminar os meios de recuperação, aqueles do artigo 50 que a gente descreveu. Segundo, demonstrar economicamente a viabilidade do plano, o que é muito importante. Você não pode fazer um plano aleatório, ele tem que ser viável e factível, né? E por fim, ele precisa ser aparelhado com um laudo econômico de avaliação dos bens e ativos do devedor, para que haja total transparência e total segurança para que os credores, saibam qual é o contexto da empresa, se há viabilidade naquele plano, se tem como realmente aquilo ser seguro, né, para se seguir adiante a recuperação da empresa. Um outro ponto é que muitas vezes esse plano pode se mostrar economicamente insuficiente ou ineficiente. A verificação da viabilidade econômica do plano é uma atribuição dos credores, da Assembleia dos Credores. Então, o juiz não controla a viabilidade econômica do plano. Quem o faz são os credores por meio da Assembleia. O juiz, então, não verifica o mérito econômico do plano. Entretanto, ele pode fazer o controle da legalidade do plano. E é isso que a jurisprudência acabou desenvolvendo por meio de um conjunto de acórdãos do STJ, que eu destaco um deles, dizendo a atuação judicial não ultrapassa o controle de legalidade, o repúdio à fraude e ao abuso de direito. Restringe-se, então, a atuação de um juiz ao controle de legalidade, não passa disso. E um caso interessante, que acabou gerando toda uma série de discussões atinentes a esse controle de legalidade, é o caso Giottoco, julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, e eu destaco para vocês aí o julgamento, e é justamente esse limite de controle de legalidade do plano, atinente somente à verificação de eventual fraude, eventual prejuízo a um credor em detrimento dos demais. Então eu caracterizo um abuso de direito nesse plano, que poderá ser nulificado por uma decisão judicial. Esse outro acórdão do Superior Tribunal de Justiça também confirma esse posicionamento, porque não é vedado ao juiz se imiscuir na viabilidade econômica da empresa. Então ele afere somente a legalidade do plano. Portanto, com esse nosso encontro, eu quis mostrar para vocês a importância do plano, os meios que existem para a recuperação e o protagonismo do credor na aferição da viabilidade econômica do plano, de modo que ao juiz se restringe o controle da legalidade e com repúdio à fraude e eventual abuso de direito ocorrido no âmbito do plano. São várias discussões que vocês vão encontrar no âmbito da jurisprudência em relação a esse assunto e espero de algum modo ter contribuído para suscitar esse problema e instigá-los ao estudo da matéria.